Foi? Vamos lá? Tô aqui. Firme e forte. Bem-vindos ao terceiro módulo da Neurolab EMS. E agora com esse assunto, que normalmente não é a realidade de todos, mas que eu sempre falo que a gente tem que estar sempre pronto para o que der e vier, a gente tem que estar pronto para a guerra, literalmente. E hoje a gente vai trazer esse módulo, o atendimento com eletroestimulação muscular de corpo inteiro para os parkinsianos, né? Aqueles portadores do mal de Parkinson. Eu costumo falar o seguinte: se aparece um determinado cliente com uma situação específica para você atender e você diz que não vai conseguir atender por falta de estrutura ou por falta de conhecimento técnico, você já deu 10 passos atrás e deu uma grande oportunidade para a concorrência e uma grande oportunidade para falarem mal do seu trabalho. Então você tem que estar pronto para o que der e vier. Então vamos lá, né? O que é o mal de Parkinson? É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, isso não é novidade para vocês, mas que ele degenera uma parte específica do cérebro, que é a região negra do cérebro, que é justamente a região que produz o neurotransmissor dopamina. E a gente sabe que a atividade física por si só, a gente já consegue uma boa liberação desse neurotransmissor, independentemente da eletroestimulação muscular. A gente já consegue liberar a dopamina. E qual a função da dopamina? Todo mundo conhece a dopamina como o hormônio que dá a sensação de bem-estar, né, de prazer, mas a dopamina ela vai muito além disso. A dopamina também ela faz a manutenção da massa magra, né? E a doença do mal de Parkinson, ela vai principalmente nas pessoas acima dos 50 a 60 anos de idade, que já se encontra numa oportunidade muito grande, uma oportunidade ruim, né, vamos dizer assim, do processo de sarcopenia. Então, se a produção diminuída da dopamina dificulta o ganho de massa muscular, imagina a pessoa que tem o mal de Parkinson, que vai justamente naquela região negra do cérebro, que é onde se produz a dopamina, essa pessoa vai ter uma dificuldade maior ainda no ganho de massa muscular. Uma pessoa que já é mais velha e uma pessoa que tem uma doença degenerativa. Então ela tem que fazer atividade física. E a eletroestimulação, a gente consegue recrutar um grande volume de massa muscular, os principais grupos musculares, através dos eletrodos. E a gente pode ir até um pouquinho além com esse neurotransmissor. A dopamina ela é responsável também pelos nossos movimentos. Então é por isso que as pessoas com mal de Parkinson ela tem os tremores, as rigidez musculares, né? Tem essas características. Alguns têm os tremores, outros não têm. A maioria tem muita rigidez muscular, principalmente na parte anterior de coxa, nos braços. Então a gente tem que ter o determinado cuidado de fortalecer a musculatura, mas também não perder o arco de movimento dessa pessoa, né? Ou perder a flexibilidade dessa pessoa. A gente tem que trabalhar bastante todos os ângulos das nossas articulações, a gente tem que fazer um trabalho de mobilidade também. Então isso é importante ser ressaltado, porque são trabalhos opostos, né? Imagina a gente fazer o fortalecimento muscular, mas fazer com que não fique uma musculatura tão rígida ao ponto de prender o movimento, que é o que a gente não pode fazer com essa pessoa, que ela já tem o movimento preso, uma pessoa que tem dificuldade de caminhar. As pessoas que têm o mal de Parkinson, ela tem 3 vezes mais chances de cair, de ter uma queda, do que uma pessoa que não tem a doença. Então, se a gente deixa essa musculatura muito rígida, com pouca mobilidade, vamos parar para pensar. Imagina uma pessoa que faz muito treino de força e não faz treino de mobilidade, não faz treino de alongamento, ela já se torna uma pessoa encurtada. Imagina quem tem a doença, que já tem essa característica de ficar encurtado, de ficar rígido. Então a gente tem que fazer esse trabalho concorrente, esse treinamento concorrente. Então treino de força associado com treino de flexibilidade, importantíssimo, tá? Então eu vou mostrar para vocês
um protocolo que eu faço com a minha equipe. Eu, particularmente, eu sempre falo aqui, não gosto de dar uma fórmula de bolo para vocês, até porque cada indivíduo a gente trata de forma diferente, né? A doença, ela tem diversos níveis, ela vai do nível 1 ao nível 5. O nível 5 é quando a pessoa realmente já está nos últimos dias aqui na Terra, infelizmente. É uma doença que, quando ela é diagnosticada, essa pessoa tem um tempo de vida aí mais ou menos em torno de 10 anos a 20 anos. Isso aí varia bastante, como a pessoa se alimenta, como ela se cuida, né? Como ela tem o dia a dia dela, se é uma pessoa que se estressa ou não, se é uma pessoa que tem o acolhimento familiar, isso tudo aí conta muito. Mas eu vou passar para vocês aqui como que a gente faz no protocolo com a pessoa que tem um mal de Parkinson. Nós dividimos a sessão em 3 partes. Na primeira parte, nós fazemos uma familiarização ou adaptação e, ao mesmo tempo, fazemos uma ativação muscular das fibras tipo 2 de forma passiva. Então, nós ajustamos nossos acessórios, nossos equipamentos com uma frequência de 50 Hz, com tempo on de 3 segundos e tempo off de 1 segundo, com uma largura de pulso de 450 microsegundos ou 450 unidades por segundo. Colocamos também uma rampa de subida de 1 segundo. Nesse primeiro momento, a pessoa não está se exercitando, ela está parada, ela está recebendo a corrente de forma passiva. Isso fazemos no tempo de 3 minutos, essa primeira parte. Depois dessa primeira parte, vamos para a parte principal, que é onde nós colocamos a nossa frequência a 80 Hz, aumentamos o tempo on para 6 segundos e um tempo off de 3 segundos. E continuamos com a rampa de subida de 1 segundo e a largura de pulso também com 450 unidades por segundo. Nessa fase, após uma avaliação motora, a gente consegue colocar alguns movimentos básicos, como, por exemplo, sentar e levantar, extensão do joelho sentado numa caixa ou numa cadeira, a flexão do joelho de forma unilateral em pé. A gente consegue fazer também uma abdução de quadril, a gente consegue fazer uma adução de quadril com auxílio de um anel do Pilates. Então, a prescrição ela é de acordo com a variação motora da pessoa, do que ela consegue fazer nesse momento. Lembrando, as pessoas com mal de Parkinson, elas não estão interessadas em ganhos físicos, como, por exemplo, hipertrofia, emagrecimento. A maior preocupação dela é melhorar capacidades funcionais. Então, a caminhada é muito importante. A caminhada com eletroestimulação, utilizando esses parâmetros, tem um ganho muito forte, tem mostrado ganhos muito positivos. Então, a gente tem resultados efetivos com a eletroestimulação com as pessoas que são portadoras do mal de Parkinson. Recomendamos que façam em lugares seguros, caminhada ao ar livre ou caminhada dentro de um ambiente seguro, um simples corredor. A esteira não é recomendada. Lembrando que quanto mais estímulos você dá para esse seu aluno, você aumenta a neuroplasticidade, que é a forma que o nosso paciente, nosso aluno, tem de reorganizar e melhorar as suas capacidades funcionais e cognitivas. Elas conseguem se superar melhorando sistemas como um todo. Chegamos na terceira parte da sessão e tão importante quanto a fase inicial e a parte principal. Nesse momento a gente precisa relaxar a musculatura que nós treinamos. Lembra que eu falei que quem tem o mal do Parkinson, ele tem uma musculatura muito rígida, principalmente anterior de coxa e braços, o que afeta muito na caminhada, na marcha e também pegar alguns objetos com as mãos. Então, nesse momento, a gente vai colocar uma frequência muito baixa, que é em torno de 4, 6 ou 8 Hz, colocar no modo contínuo, ou seja, não tem pausa, e a gente coloca uma intensidade ao ponto de gerar uma fibrilação muscular, aquele momento que o músculo ele começa a se mexer e a gente não aumenta muito essa intensidade. Intensidade é miliamperagem de corrente, então a gente não aumenta muito. A gente precisa relaxar essa musculatura. Chegou no limiar motor, que é onde o músculo ele começa a tremer, a gente para de aumentar a intensidade. E a gente mantém isso durante 5 minutos
e a gente pode ainda fazer um alongamento durante essa fase final, que é de forma passiva, o nosso paciente não está se mexendo e a gente faz um alongamento no aluno recebendo esse estímulo. E lembrando, na parte principal, onde a gente faz os exercícios de forma ativa, a gente deve explorar o máximo da amplitude articular, para a gente também ganhar mobilidade de forma ativa, a gente fazer com que o nosso paciente ele vença a resistência do próprio corpo, do peso da perna, do peso do braço, né? E ele tenha a capacidade de gerar contração muscular, mas também que gere amplitude articular por conta própria, sem ser de forma passiva, mas também de forma ativa. Bom, espero esse protocolo inicial ter ajudado vocês. Lembrando que cada indivíduo é diferente um do outro, então cada um tem que ser atendido com uma certa particularidade. Cada um profissional de vocês tem a alta compatibilidade, formação para poder prescrever o treino da forma que vocês achem melhor e mais apropriado. E lembrando, né, a atividade física, a eletroestimulação, a gente tem um processo muito interessante, muito importante, que é o aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro, né? O que é isso? Né? É uma proteína responsável na neurogênese. O que é a neurogênese? É a formação de novos neurônios, é a construção de novos neurônios. Então, se a gente tem o aumento desse fator neurotrófico derivado do cérebro, automaticamente a gente melhora o raciocínio, a gente consegue melhorar a forma com que esse nosso cliente, aluno, paciente, ele vai lidar com as situações diversas, seja para uma determinada tarefa motora ou uma determinada tarefa que necessite da cognição dele. Então, a atividade física, principalmente aeróbia, a gente aumenta até muito mais o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, atividade física, exercícios prescritos de forma mais metabólica, vamos dizer assim, que são exercícios mais ativos, normalmente com essas pessoas é um pouco mais difícil pela questão da mobilidade, mas se for um ergômetro, por exemplo, como uma bicicleta, principalmente aquelas bicicletas que ficam com os pés para frente, talvez um transporte, fica mais fácil fazer o trabalho aeróbio. Né? O mini trampolim, né, que é bem baratinho, um equipamento bem barato, que também dá para fazer esse trabalho aeróbio com essa pessoa e ter também esse benefício. Tá bom, gente? Espero esse módulo 3 ter contribuído para vocês e nos vemos em breve com o módulo 4. Beijo a todos e bom proveito do curso.